Destacamos a participação do Rafael Duarte, da RD Station, no painel Fusões e Aquisições, durante o Fórum Radar Reinvenção, evento promovido pela Federação das Indústrias de Santa Catarina. Sou CFO da RD há praticamente 5 anos, tenho mais de 15 anos de experiência aí no contexto de scale-ups, startups. Antes de passar pela RD, eu passei pela Caordic, uma empresa daqui de Santa Catarina também. A gente acabou fazendo a venda da empresa para a Lynx em 2015. Passamos aí por múltiplas rodadas na RD, levantando mais de 300 milhões de reais em Venture Capital. Adquirimos uma empresa chamada Plug CRM em 2018. E mais recentemente, agora em maio, a gente fez a venda do controle da RD para a TOTVS, numa operação de 2 bi. Apesar da venda ter sido concluída em junho desse ano, foi um processo aí de mais de um ano, onde o caminho que a gente queria trilhar não era venda, era ir para o IPO. Enfim, então eu acho que a etapa mais importante de todo o processo, que acabou combinando com a venda, eu diria que não foi a própria negociação em si, e nem o fechamento da negociação, e nem a integração que está acontecendo, mas eu acho que muito em saber o que a gente queria com esse processo. A RD sempre teve o sonho de fazer o IPO fora do Brasil, por ser uma empresa de software, uma empresa que queima capital, ou seja, apesar de crescer muito, consome muito capital. E a gente sabia que para entregar um plano, o mega plano que a gente tinha, a gente precisaria eventualmente levantar mais dinheiro de venture capital, fazer mais diluição, dos sócios. E a gente não sabia ou não tinha clareza de como isso poderia acontecer, quando poderia acontecer e o que a gente precisava fazer para acontecer. Então, a gente, nesse processo, a gente conversou com múltiplos bancos de investimento, entendendo quais eram os possíveis caminhos. Então, acho que na prática a gente tinha 3 caminhos: fazer a venda da companhia, fazer um private placement ou ir para o IPO. E aí a gente, acho que desenhou essas múltiplas rotas, entendendo aí o que a gente tinha de pró e contra nelas. Eu acho que se demanda muito tempo para fazer o IPO lá fora, e aqui no Brasil? O que a gente tem de pró e contra? No Brasil, talvez o negócio possa acontecer mais rápido. A gente já tenha tamanho suficiente, mas qual que é o contra? Os investidores ainda não estão, acho que, de certa forma, educados em pagar premium, um valuation premium, para uma empresa que não é lucrativa. Não entende ainda o componente de crescimento e queima de caixa. Então, a gente foi, de certa forma, provocando isso com os bancos de investimento, dos quais a gente se relacionava. E, em algum momento, eles trouxeram a provocação. Tá, mas por que a gente não considera um M&A para um estratégico? Por que não? Então, acho que fazendo um wrap-up da parte específica de estratégia, eu acho que saber aonde você quer chegar, quando você quer chegar, quais são as alternativas que você tem, eu acho que é super importante, porque possivelmente qualquer escolha que você fizer, você não vai conseguir implementar em 3 meses ou 6 meses. Vai precisar de um tempo de preparação, a gente chama de pintar a noiva, enfim, não é um negócio que acontece de maneira do dia para a noite. Então, acho que uma coisa relevante aqui eu tenho história suficiente para fazer um IPO, eu tenho não só track record, eu tenho passado, mas eu tenho avenidas de crescimento, eu tenho meios de perpetuar a geração de valor do meu negócio. Então, acho que parte importante do processo foi a gente se provocar para entender a nossa história. Acho que testando o apetite do mercado. A gente, nesse processo, para entender se fazia sentido fazer o IPO e o quão seria o apetite de quem coloca dinheiro no IPO, a gente fez um non-deal roadshow. A gente falou com mais de 20 investidores em uma semana. A gente falou com investidores estrangeiros, investidores locais, entendendo qual que seria o apetite lá fora, o apetite aqui dentro. Quem que gostaria de ficar no pipe, qual eventualmente seria um desconto se a gente fizesse um IPO, para a gente entender
qual seria o potencial sucesso do resultado, né, a gente indo para capital aberto. A gente descobriu que a gente tinha interessados em comprar a gente, não necessariamente todos esses casos, mas a gente entender se a gente tivesse que vender, né, quem poderia comprar a gente, quem estaria capitalizado o suficiente para fazer esse movimento. Né? Então, acho que teve todo um processo de preparação e exploração que fizeram com que a gente, de alguma forma, pudesse explorar os dois. Né? E aí eu acho que um takeaway importante desse processo de conhecer os potenciais compradores até que nível a gente deveria abrir a informação, sabendo que se a gente não casasse com eles, potencialmente eles seriam, de alguma forma, os nossos competidores em algum momento. Né? Então, acho que aqui o desafio desse processo era como é que eu consigo ser transparente o suficiente para ser desejado e, ao mesmo tempo, não entregar o ouro para o bandido. Então, seguindo aqui ainda a questão da negociação, como estava algo bastante em aberto, ou seja, a rota era o IPO, mas poderia ser que a gente venderia a companhia, a gente rodou um processo competitivo, aberto, transparente, com 2 players, onde a gente tentou maximizar ao máximo os valores e termos. Né? Ou seja, antes de cravar qual seria o caminho, o que a gente conseguiria, do ponto de vista de valuation e principalmente de condições contratuais que nos faria escolher por o caminho da venda. E aí eu acho que uma coisa que é bem relevante quando a gente está explorando isso, eu acho que é bem estratégico não fazer nada vinculante e não ter exclusividade. Né? Porque se você fecha a conversa com um único player, eu sei que nem sempre vão ter múltiplos potenciais compradores, mas você acaba perdendo um leverage muito grande na negociação. Enfim, eu acho que tem toda a etapa de due diligence aqui, eu acho que é importante a gente ser, acho que, conservador na parte de processos internos, desde o D0, porque acho que boa parte também daquilo que você consegue gerar de termos, garantias, representações, enfim, dinheiro que fica preso no negócio, ele vai estar lastreado pelo nível de governança que você tem no teu negócio, do lado financeiro. Né? E eu acho que também você precisa ser bastante mindful, né? Bem consciente do impacto societário e tributário que você vai ter, dependendo do caminho que você escolher. Né? Porque você pode ter bastante surpresa, seja no resultado final financeiro da transação, como no próprio trabalho em si de fazer qualquer reorganização societária. Bom, escolhemos o M&A. Né? Eu acho que explorando todas as alternativas, a gente escolheu o M&A. E aí, já sabendo com quem a gente queria se casar, a gente já estava com 90% do trabalho feito. Né? Eu acho que a gente já tinha explorado, maximizado todo o valor que a gente conseguiria gerar. A gente já tinha entendido que a gente conseguiria ter autonomia e independência para rodar um negócio, continuar crescendo, com mais de 40% ao ano, casando, inclusive, com um player que tem uma história de 40 anos, né, software no Brasil, a maior empresa de tecnologia do Brasil, entendendo que a gente poderia acelerar a nossa missão, a gente não estaria abrindo mão do nosso grande plano. Eu acho que nessa etapa de fechamento, o mais relevante aqui a gente entender que quanto mais transparente você é no processo, menos discussão você evita na hora de fechar. Eu acho que tem muito detalhezinho, né, que se você não coloca na mesa na hora certa, você acaba, de alguma forma, sendo punido lá na frente. Eu acho que a parte de regulação é bem importante, né, a gente não minimizar o tempo que isso exige, o esforço que isso exige, porque depois que você colocou tanta energia, você ser surpreendido por algum problema de regulação pode ser algo que vai colocar o trabalho de anos aí pela frente, e ter senso de urgência, porque as coisas acontecem inesperadamente e um dia pode fazer diferença no sucesso ou não do deal. Acho que para fechar, né, a gente casou com a TOTVS, estamos felizes, fase inicial de namoro, mas eu acho que aprendizados do processo combinar governança no dia 0. Né, eu acho que o combinado nunca sai caro. Né, a gente, acho que outra dica é educar bastante
o seu novo parceiro, o seu novo sócio, e buscar também entender o negócio dele, porque eu acho que você vai conseguir explorar a sinergia, o ganha-ganha, se você contar bem a sua história recorrentemente e saber, né, como é que você pode casar, acho que as suas forças com as forças do seu parceiro. E a história do IPO não acaba, né? Porque eventualmente um dia pode acontecer um IPO da RD ainda, dependendo da continuidade do sucesso do nosso plano.